paz, amados. Jesus abençoe a todos. Paz seja convosco. Eu vou lhe trazer hoje mais uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Em nome de Jesus. E que essa palavra venha nos abençoar poderosamente nesta noite. Amém? Jesus abençoe. A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43, que diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Glória a Deus. Amados, a palavra de hoje está falando o seguinte: quando o diabo sai de uma pessoa, ele vai embora, né? Por quê? Porque foi dada uma ordem para ele sair. A ordem em nome de Jesus. Então ele vai embora, ele sai. Essa pessoa, ela estava assim, com a sua vida derrotada, né? Muitas vezes estava com a família derrotada, saúde derrotada, chega assim, só Jesus, né? Estava desempregado. Então esta pessoa estava ali diante da presença do Senhor, clamando. Essa pessoa buscava a presença do Senhor, clamando por misericórdia, para que Deus ouvisse a oração dele, né? Para que Deus ouvisse a oração. E aí Deus ouve a oração. Por quê? Porque quando estamos na presença do Senhor, né, nós buscamos a presença dele, ele ouve a nossa oração, né? Porque a palavra de Deus diz que quando nós batemos a porta abre-se-vos-á. Por quê? Porque nós estamos buscando, temos intimidade com Deus, ali a nossa vida muda, transforma. Nós estamos participando dos cultos, né? Toda semana, nós estamos ali orando, jejuando. Então, estamos clamando a presença do Senhor, estamos clamando por misericórdia, nos humilhando diante da presença do Senhor. Então, o Senhor atende a nossa oração, né? Então, mas muitas pessoas, quando chegam assim na casa do Senhor, elas são atendidas, que o Senhor teve misericórdia e atendeu a oração desta pessoa, né? Muitas vezes ela atende ele atende a minha oração, atende a sua, porque nós passamos por aflições todos os dias, amados. Porque a palavra de Deus diz que nós iremos passar pelas aflições. Mas também ela diz que era para nós termos bom ânimo, né? Que nós vamos vencer, porque Jesus venceu. Mas aí, quando a gente recebe a nossa bênção, aí a gente começa a esfriar. A gente já começa a ficar assim, tá ótimo, já começa a desanimar, né? Por quê? Deus já te entregou o seu milagre, Deus, né, já ouviu a sua oração, Deus já ouviu, então começa a desanimar. Aí aquela pessoa que ia ao culto toda semana já começou a não ir. E tá achando que é normal, né? Porque tudo é normal. Isso é normal. Ela não se atenta para as coisas do mundo espirituais. E aí, como está tudo bem, o que ela faz? Começa, hoje eu não vou no culto não, tô cansada. Começa, hoje eu tô cansada, eu não vou orar. Tô com uma preguiça, não vou orar hoje não. Mas glória a Deus, tá tudo bem. Tá. E aí ela começa a se distanciar da presença do Senhor. Não é verdade? Ela
fica assim muito tranquila e já começa a deixar as coisas de Deus de lado. E esse momento é muito perigoso. Antes esta pessoa já estava ali na presença do Senhor, cumprindo os propósitos de Deus da vida dela, e de repente Deus ouve a oração e de repente essa pessoa já começa a esfriar e quando se depara já está num estado que só Deus novamente. Não é verdade? Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus está falando aqui, né? A própria palavra de Deus hoje está nos falando que o espírito imundo, ele sai. Sabe quando a sua vida estava toda desarrumada, toda desorganizada, você estava assim cheio de problemas, não sabia o que fazer? A sua família estava toda detonada, detonada no sentido de você estava querendo separar, a sua esposa também, o amor se esfriou, os filhos, né, começaram as confusões dentro de casa, de repente você não viu saída para a sua vida. Você estava desempregado, né? Talvez você estava assim, desanimado da vida. Então é nesse momento é que o espírito imundo, né, estava agindo. Mas quando você buscava a presença do Senhor, estava ali diante do altar, na presença do Senhor, aí este espírito imundo, ele saiu da sua vida. Ele tem que sair da nossa vida. Porque foi dada uma ordem em nome de Jesus. Quando é dada uma ordem em nome de Jesus, este espírito tem que sair. Então ele sai. Às vezes a nossa vida está toda bagunçada, a gente não entende o que está acontecendo. Vira aquele rebuliço. Mas aí nós entramos em oração, buscamos a presença do Senhor e é dada uma ordem para que esse demônio saia em nome de Jesus. E ele sai com toda a sua bagunça. Aí você vê a sua família sendo restaurada, porque os demônios saíram. Você vê a sua casa sem confusão, seus filhos abençoados, né? Aquele problema que existia ali já não existe mais. Você, de repente, que já estava desempregado, já está trabalhando novamente, que o Senhor restaurou o seu emprego, né? Então que as coisas começaram a andar. Por quê? Porque existia ali um espírito imundo. E esse espírito saiu quando foi feita uma oração. Esse espírito saiu quando foi declarado para que ele saísse em nome de Jesus. Porque você estava ali nos pés do Senhor, buscando, orando, jejuando, pagando um preço. Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Então Deus deu essa ordem para que a sua vida fosse abençoada. E esse espírito imundo saísse. Mas o que acontece? Quando o espírito imundo sai, a sua vida volta a ficar boa, tranquila, as portas se abrem, não é isso? A sua saúde melhora, estava desempregado, agora você já está empregado. A família, aquela confusão já não está tendo mais, né? Aquele amor que estava frio, Deus já restaurou, né? Então, a pessoa começa a se esfriar. Ela começa a ficar assim, muito tranquila, sabe? Tranquila a ponto de não querer buscar mais a presença de Deus. Tranquila a ponto de não querer ir cultuar ao Senhor Jesus, né? Adorar. Então, e não quer adorar mais não quer cantar um louvor, não quer orar, dorme sem orar. E aí a pessoa não vai percebendo não, ela acha que aquilo tudo é normal. Amados, mas eu te digo nesta noite, cuidado, porque a palavra de hoje está dizendo o seguinte: quando o espírito imundo sai, ele vai para lugares áridos, desertos, e não encontrando lugar para se repousar, ele volta. Ele volta. Volta para onde? Para onde ele estava, né?
para a casa que estava ali, ó. Ele volta novamente. E se ele achar a casa vazia, aí ele volta com mais 7 espíritos imundos, piores do que ele, piores do que aqueles que estavam anteriormente, sabe? E aí, aquela vida que estava bagunçada vai ficar pior, porque ele voltou com mais 7 piores do que aquele. Às vezes a pessoa não estava bebendo, ela começa a beber. Às vezes a pessoa não fumava, ela está começando a fumar. Às vezes a pessoa não mexia com droga, de repente ela já está no meio das drogas. Porque o espírito que voltou é muito pior do que aquele. E não era mais só um, são 7. Imagina a vida dessa pessoa. A família que estava organizada agora está toda detonada mesmo. E tem brigas, confusões todos os dias. Em nome de Jesus, se Deus não entrar no meio, sai até morte. Então, se ele volta e acha a casa vazia, aí a vida da pessoa vai virar um inferno mesmo. Então, amados, a palavra de hoje está dizendo: não deixe sua casa vazia. Não permita que a sua mente fique vazia. Mente vazia, ela é a oficina do diabo. E Satanás saiu com uma ordem de Jesus. Mas se ele volta e encontra essa casa vazia, meu Pai eterno, aí é só Jesus e muita oração. Aí você vai ter que voltar a orar, buscar, jejuar e muito mais, porque são 7 espíritos piores do que aqueles que estavam. Então, o que Deus te diz nesta noite: volte. Volte para o lugar onde você saiu. Volte a orar. Volte a buscar a presença do Senhor. Porque o Senhor te diz: olha, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Não permita que Satanás volte e encontre essa casa vazia. Não permita. Então, volte. Comece a orar. Comece a jejuar. Comece a falar com Deus. Tenha uma intimidade com o Senhor. Volte a adorar o nome do Senhor. Talvez um dia você dançava na casa do Senhor. Hoje você não dança mais. Talvez um dia você louvava no altar. Hoje você não louva mais. Não adora mais. Talvez um dia você tocava na casa do Senhor, você não toca mais. Então o Senhor te diz nesta noite: volte. Volte para a casa do Senhor. Volte e encha essa mente sua. Não deixe essa mente ficar vazia. Nós não podemos permitir que nossas mentes fiquem vazias. A nossa mente não pode ficar vazia. Nós temos que estar sendo alimentados todo momento, todos os instantes, com a palavra do Senhor. Então, querido, não permita isso na sua vida. Não seja ingrato com o Senhor Jesus. Deus te ama e quer abençoar a sua vida. Mas um dia o Senhor teve misericórdia da sua vida, da maneira como você estava, né? Da maneira como você se encontrava. Você orou, você clamava ao Senhor. O Senhor está com saudade. O Senhor está com saudade do seu louvor, da sua adoração. O Senhor está com saudade de ouvir a tua voz. O Senhor está com saudade de ouvir aquele louvor maravilhoso que você fazia para Deus. O Senhor está com saudade de ver você adorando o Senhor ali através da dança, tocando na casa do Senhor, levando a palavra. Verdade. O Senhor, Ele sente a nossa falta, porque o Senhor tem um amor imenso por mim, por você.
Não permita, querido. Deus, ele não quer mal para ninguém, mas o Satanás sim. Deus é bom o tempo todo. Satanás é mau o tempo todo. Ele é mau. E ele não está nem aí em acabar com você, acabar comigo, acabar com as nossas famílias. Ele não está nem aí. Então o Senhor te diz nesta noite: volte. Eu não sei como está a sua vida hoje, nesse exato momento. Eu não sei. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus está chamando pessoas de volta para a casa dele. Assim como foi com o filho pródigo, o Senhor está te chamando. Volte. Porque o Senhor te diz: o teu lugar é na presença do Senhor. É na presença do Senhor. Um dia você conversou com Deus, falou coisas com Deus, e o Senhor ouviu tudo o que você falou. E hoje Ele está te dizendo: volta para a casa do Senhor. Porque o Senhor te ama. O Senhor te quer bem. O Senhor, Ele quer ver você, ver eu, né? Ele quer nos ver tendo uma vida abençoada, mas estando ali na presença dEle. Porque Ele é o único que pode deter os inimigos das nossas almas. É Ele. É só Ele que pode deter. Só Ele. Nós não podemos nada sem Deus. Entenda isso. Os prazeres lá de fora, isso passa, é passageiro. Mas o prazer que você tem em estar na presença do Senhor, o prazer que Deus nos dá, esse não passa. Ele é maravilhoso. Ele fica para sempre dentro do nosso coração. É esse prazer que nos preenche. Lá fora não tem nada disso. É tudo ilusão. Tudo ilusão. Muitas vezes as pessoas estão lá fora achando que está tendo uma vida boa, uma vida alegre, feliz. É tudo ilusão. Oi, se você bebe para ser feliz, ilusão. Nós não precisamos de beber para ter felicidade. Nós não precisamos de entrar na droga para ter felicidade. Nós não precisamos de nos prostituir para ter felicidade. Nós precisamos sim, de encher o nosso coração. A nossa vida é da presença de Deus. É essa presença que nos preenche e que nos faz feliz. É essa. Então o Senhor te diz nesta noite: volte para os braços do Pai. E não permita que a tua casa fique vazia. Não permita que a tua mente fique vazia. Se você está longe da presença de Deus, a sua mente está vazia. Então volte. Volte, que o Senhor está te esperando de braços abertos. Em nome de Jesus Cristo. Deus é contigo. Que o Senhor te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, como falou comigo também, porque o Senhor, quando nós falamos, o Senhor fala conosco também, tá? Nós somos canal de bênção. O Senhor passa por nós e reflete em vocês, né? Nós somos instrumentos, somente instrumentos de Deus. Mas quando o Senhor fala com você, Ele fala conosco também. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre sua vida bênção sem medida. Que o Senhor possa visitar a sua casa, os seus filhos. Oh Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar os teus filhos nesta noite. Existem pessoas que estão chorando, cantalabachai, pessoas chorando nesta hora, chorando por causa de seus filhos. Uns estão lá na droga, outros estão aprisionados, outros estão dando problema mil dentro de casa.
que você não sabe mais o que fazer. Mães estão chorando, pais estão chorando pela vida dos seus filhos. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Porque um dia essa mente ficou vazia. Mas o Senhor te diz: volta, volta para a casa do Senhor. Oh Deus, abençoa esta pessoa, Pai, que está agora chorando pela vida dos seus filhos, que está orando, Senhor, clamando pela vida deles. Que o Senhor possa tocar, meu Pai, em cada um de maneira especial. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, nesta noite eu te peço, casamentos, saúde, meu Pai. Restaura, meu Deus, restaura, Senhor, e livra essas pessoas, meu Pai, que estão viciadas, Senhor. Essas pessoas que estão aprisionadas, meu Pai. Liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é contigo. Permaneça firme e preencha sua mente com as coisas de Deus. Volte para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.